אוויר הרים צלול לקיים וריח אורנים. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra esse lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Atos 22:30 e continuamos o capítulo 23. A palavra de Deus. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Amados, nós estamos diante de um texto relatado na palavra de Deus, que fala sobre o ministério, uma partícula do ministério do maior pregador da palavra depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. O que Deus deu para o apóstolo Paulo, amados, foram coisas tremendas. A maior parte das revelações que nós temos na Bíblia Sagrada foram dadas pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Paulo. Ele que era perseguidor dos cristãos. Se você meditar do capítulo 21 até o 27, 28, você vai ver quanto Paulo foi perseguido, quanto ele sofreu por amor à palavra, por amor ao evangelho, por amor ao Senhor. O ministério dele foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho de Damasco. E depois desse encontro tremendo,
Jesus disse para Paulo: importa saber quanto haverás de sofrer por amor ao meu nome. Nós estamos vendo aqui, amados, esse servo de Deus que passou a maior parte do seu ministério nas prisões. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Como que pode Deus dar tanto a alguém e depois mantê-lo ou deixá-lo preso por tanto tempo? Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós entendemos uma parte desse processo. Porque se Paulo não houvesse sido preso, certamente a maior parte das cartas nós não as teríamos, para que tivéssemos o conhecimento das revelações, os ensinamentos que Paulo nos traz. Porque se ele não estivesse preso, ao invés de escrever, ele visitaria as igrejas. Então, ele iria direto pregar nas igrejas. E muito do que se prega se perde. Primeiro porque o próprio Jesus disse que na igreja existem dois tipos de crentes. Um tipo é aquele que ouve a palavra e pratica, guarda a palavra, tem temor à palavra, permanece na palavra, ama a palavra, tem prazer na palavra. E por edificar a sua casa sobre a rocha, tudo quanto fizer prosperará. O outro tipo, aqueles que estão na igreja, ouvem a palavra, mas não praticam. É como se a palavra entrasse por aqui, saísse por aqui. Então, por não praticar a palavra, constroem sobre a areia. Quando vêm as circunstâncias contrárias, quando vêm os aborrecimentos, quando vêm, amados, situações em que nós precisamos ser sustentados e fortalecidos pela palavra, não suportamos. E por não suportar, perecemos. Então, nós precisamos entender que não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui para agradar uns aos outros. Estamos aqui para agradar ao único que precisa operar em nossas vidas e a quem devemos honrar todos os dias, o Senhor Jesus. Ele é o maior. Ele é, na igreja, o perfeito. Só Ele. Mas Ele opera e se manifesta através do poder do seu Espírito, para que sejamos aperfeiçoados, para que sejamos edificados. Para isso, Deus deu um para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, missionários, profetas, para que o corpo de Cristo seja edificado, seja aperfeiçoado e ensinados na palavra, possamos um dia atingir a estatura do varão perfeito. Mas nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. Eu sei que quanto mais nós conhecemos a palavra, mais difícil é obedecermos a palavra. Porque a palavra começa a rastrear, a monitorar, não apenas as nossas ações, mas também os nossos pensamentos, a nossa visão, o profundo do nosso coração. A palavra de Deus fala de si mesma, dizendo que ela é viva, poderosa e eficaz, e mais cortante, penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, como uma pessoa que é onisciente, a palavra é apta para discernir, para compreender as intenções e os pensamentos do coração. Então, aquele que hoje olha para a sua vida, conhece o seu assentar e o seu levantar, conhece as suas preocupações, conhece as suas aflições, conhece a sua vida, se algo lhe aborrece, se algo lhe entristece, se algo não está em acordo com a sua expectativa, ele sabe. Mas eu quero dizer para você, mantenha-se fiel à vontade do Deus soberano. Porque se você permanecer fiel, Deus vai honrar a sua vida, Deus vai prosperar os seus caminhos, Deus lhe fará reconhecido onde você pisar com a planta dos pés ou tocar com a palma das mãos. Creia nisso, porque os planos de Deus para a sua vida são infalíveis. Tudo quanto Ele falou, todas as promessas, Ele haverá de cumprir. Esse a quem Deus deu esse ministério tão tremendo, havia sido preso em Jerusalém. Um pouco antes, creiam que eu estou dizendo para os amados o que está escrito na palavra. Um pouco antes, ele recebeu a visita de um profeta. E o profeta disse para ele, tirou a cinta dele, amarrou
com a cinta as mãos dele e os pés, e disse assim: se tu fores a Jerusalém, serás atado com o próprio cinto, porque assim diz o Senhor. Aí os seus assessores, seus discípulos de Paulo, disseram assim: Paulo, você não pode ir para Jerusalém, você vai ser preso. Ele falou: eu estou pronto não apenas a ser preso, mas a morrer por amor ao nome do Senhor Jesus. E foi para Jerusalém, e foi preso. Preso, começou a receber acusações de circunstâncias e atitudes que ele não tomara, que ele não fizera. Mas muitas vezes somos acusados de coisas que não fizemos. Somos julgados por coisas que não praticamos. Às vezes as pessoas se levantam contra nós, e eu quero dizer para você: quanto maior a obra de Deus na sua vida, quanto maiores as promessas que Deus tem para você, quanto maiores as bênçãos que Deus tem reservadas para a sua vida, maior será o levante do inferno contra a sua vida. Mas não por acaso foi lido hoje, no tempo de meditação, logo após o louvor, foi lido um texto. Os irmãos se lembram qual texto foi lido? Romanos 8, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz que sejam quais forem as circunstâncias, quem poderá nos separar do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas essas coisas, contra todas essas circunstâncias, contra todos esses levantes que o inimigo coloca no nosso caminho para que pereçamos, diz a palavra, e já foi lido, e declaramos junto: em todas elas somos mais do que vencedores. Quantos querem essa porção? Fala glória a Deus. Amados, é porção de Deus para as nossas vidas. Não importa, o inimigo não tem poder para mudar isso. Não tem poder para mudar. Paulo comparece perante o sinédrio, perante os julgadores. E os que estavam julgando e acusando Paulo eram os mesmos que antes davam para ele cartas para prender os cristãos, para matá-los. Ele diz depois, em sua defesa, mostrando esse testemunho de vida, ele diz que quando os cristãos eram assassinados, ele dava um voto favorável para a sentença de morte. Ele não tinha receio de dizer: eu concordava e votava a favor de que fossem mortos, porque estavam seguindo alguém que ele não conhecia, Paulo não conhecia. Até que um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando Paulo estava aqui, eu queria registrar para os amados uma declaração dele. Ele queria que você pudesse entender isso. No capítulo 23, quando Paulo, ele responde ao sacerdote, dizendo assim no versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. A parede branqueada é parede de túmulo, que diz a palavra de Deus, né? São sepulcros caiados. Por fora, bonitos, limpos, pintados, mas por dentro, corrompidos. Então ele está dizendo para o sacerdote: você é uma parede branqueada. Você não compreende o que eu compreendo. Aí, os seus discípulos que estavam ali, aqueles que estavam juntos, disseram para eles assim, versículo 4, e os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Porque está escrito, leia comigo: não dirás mal do príncipe do teu povo. Amados, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Cada vez que nos levantarmos para falar mal de qualquer autoridade espiritual, nós temos que tomar cuidado, porque tudo que dissermos voltará contra nós. Diz a palavra de Deus que todo aquele que se levanta contra um ungido, que fala mal de um ungido, que se rebela contra um ungido, pagará o preço da sua rebelião. Paulo disse: eu não sabia que era o sumo sacerdote. Se soubesse, não teria dito, porque diz a palavra: não falarás mal do príncipe do teu povo, do povo de Deus. Ainda, amados, que possamos ser julgados, ainda que possamos ser ofendidos, ainda que possamos ser injuriados, diz a palavra que nós temos que permanecer inabaláveis e em mansidão, domínio próprio, em compreensão da palavra, em sabedoria. Devemos respeitar e honrar não apenas as autoridades espirituais constituídas, mas também as autoridades humanas. Diz a palavra que nós temos que orar por todas elas. E nós precisamos caminhar nessa porção.
Paulo traz a sua defesa. E Jesus Cristo, diz a palavra, que ele visita Paulo naquela noite. Depois de toda a tribulação, depois da prisão, depois das provas, depois das ofensas, depois da sentença de morte, que havia uma sentença de morte contra ele, Jesus Cristo, o Senhor, aparece para ele. E no versículo 11 diz assim, 23:11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amados, o que nós aprendemos com isso? Nós, eu e você, fomos separados, fomos escolhidos. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, o próprio Senhor Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, o nome de Jesus, o Pai lhe conceda. Então, creia nisso. Você que hoje está aqui, e eu já disse e quero enfatizar, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o poder que te trouxe para esse lugar, o poder que te plantou nesta terra bendita chamada igreja, é suficiente para fazer com que todas as promessas que Ele tem para você se cumpram em sua vida. Todas, nenhuma delas cairá por terra, diz a palavra de Deus, se nós permanecermos firmados. E Deus nos prova, permite que sejamos provados, concede que sejamos atribulados, porque Ele quer fazer de mim e de você testemunhas do poder dEle. Amados, a nossa transformação, a mudança da nossa vida, a mudança da nossa história, a mudança do nosso casamento, a mudança das nossas atitudes, a mudança da nossa forma de falar, a mudança da nossa forma de agir, a mudança que o Espírito de Deus opera em nós. Às vezes, quando somos contrariados, ficamos emburrados, nos rebelamos, ficamos entristecidos, dá a impressão que o mundo caiu. Ele permite essas operações na nossa vida para que sejamos verdadeiras testemunhas do poder transformador, vivificador do Espírito Santo de Deus. Amados, um dia Jonas foi contrariado pelo Senhor. Ele havia contrariado o Senhor muitas vezes. Um dia ele foi contrariado. Deus havia dito para ele pregar a palavra em Nínive, e ele pegou o navio e foi para Tarsis. Deus manda um vendaval temporal no navio, para que Jonas compreendesse que a vontade de Deus é soberana e que não adianta tentar mudar de rumo. Não adianta tentar mudar de rumo. Não adianta tentar de direção. Não tente mudar aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Jonas então é lançado ao mar, tragado pela baleia, lançado na praia de uma cidade chamada Nínive, onde ele foi fazer a obra. Quando ele começou a pregar, Deus disse assim: se esse povo não se converter, eu vou matar todo o povo. O rei, os seus súditos e até os animais entraram em jejum e consagração. Se arrependeram, e diz a palavra que Deus perdoou esse povo. 120 mil vidas. Era uma cidade do tamanho da cidade de Votorantim, que era rebelde contra Deus. Mas Deus aceitou a consagração, aceitou o arrependimento e livrou da morte o povo. Quando Jonas viu que Deus desistiu de matar o povo, se rebelou contra Deus. Senhor, eu disse que o Senhor ia matar o povo, e agora o Senhor perdoa, o Senhor ama. Mas às vezes acontece conosco isso, nós queremos que as pessoas sejam fulminadas por Deus. Nós queremos que as pessoas se compliquem. É mais fácil nós chorarmos com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque na vitória muitas vezes há inveja. Na vitória há um constrangimento. É difícil nós nos alegrarmos com aqueles que estão se alegrando na presença do Senhor, que estão recebendo bênçãos da parte do Senhor. Jonas, ao invés de compreender e glorificar a Deus: Senhor, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és tremendo, ele se rebelou. E diz a palavra de Deus que ele foi para um lugar e sentou lá e ficou emburrado contra Deus. Amados, eu não sei se você algum dia ficou emburrado contra Deus. Não perca tempo. Não perca tempo. É dar murro em ponta de faca. Ficar emburrado contra Deus
é dar murro em ponta de faca. Aí diz a palavra que Deus fez nascer uma aboboreira, né? Um pé de abóbora, nasceu, e a ramagem cobriu Jonas e deu sombra para ele. De um dia, da noite para o dia, ele estava ali, ia ser castigado pelo sol, esse pé de abóbora com as suas ramagens, suas folhagens, cobriu ali e fez sombra para ele. Aí ele se alegrou, que estava na sombra. Quando foi, no final da tarde, Deus matou o pé de abóbora. Acabou a sombra. Aí ele ficou triste. Falou, Senhor, o Senhor já perdoou o povo. E agora ainda fere o pé de abóbora para que não me dê sombra. E Deus disse para ele assim, é razoável a sua ira? É razoável a sua tristeza? Você está preocupado com o pé de abóbora? Querendo que eu matasse 120 mil vidas? Amados, às vezes Deus faz coisas que nós não compreendemos. Não pode ser do nosso jeito, é do jeito de Deus. Mas eu quero dizer para você, creia nisso, do jeito de Deus vai acontecer e você será abençoado. Vai ser abençoado. Jesus fala para Paulo, Paulo, você vai testificar de mim, não apenas em Jerusalém. Quando você veio para cá, algemado, quando você ficou preso, você está aqui preso, mas não vai acontecer nada com você, porque você vai falar do meu poder, do meu amor, vai falar do evangelho da salvação em Roma. Em Roma. Eu queria dizer para você, meu amado, minha amada, todos os projetos de Deus, todos eles, se cumprirão. E mais rápido será, quanto mais obediente você for, quanto mais você praticar a palavra. Se você se rebelar, se entristecer, Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir as promessas que Ele já fez. Porque em todas as promessas de Deus existem condições que começam com se. Se observares, se praticares, se obedeceres, então serás abençoado. Se não observares, se não praticares, se não obedeceres, serás amaldiçoado. Não que Deus castigue. Nós é que nos privamos, nós é que nos distanciamos, nós é que nos afastamos do poder que opera a vitória em nossas vidas. Deus não tem culpa da sua derrota. Deus não tem culpa da sua frustração. Deus não tem culpa da sua ansiedade. Deus não tem culpa das suas inquietações. Deus não tem culpa de nada. Ele é perfeito. Nós é que por não compreendermos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, nos rebelamos. Nós é que queremos que Deus faça a nossa vontade, não a dele. Nós é que queremos que as coisas sejam do jeito que nós imaginamos, a expectativa que criamos. Deus não se deixa mover, eu quero repetir, já falei isso aqui algumas vezes, quero repetir para os amados. Deus não se deixa mover pelas suas necessidades. Deus não se move pelas suas preocupações. Deus não se move pela sua inquietação. Deus se move pelo poder da sua palavra. Se você obedecer a palavra, então Deus moverá os céus e a terra em seu favor. E então sim você será, hoje e sempre mais, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Paulo estava preso. Jesus aparece para ele naquela noite. Diz assim, você será minha testemunha em Roma. Atos capítulo 26. Versículo 9, 26, 9. Paulo dizendo, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santos pela fé em mim. Paulo dizendo agora, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu não sei o que Deus tem mostrado para você. Eu não sei o que Deus tem dito sobre você. Eu não sei qual é o seu chamado espiritual. Qual é a sua vocação. Eu não sei quais as visões que Deus tem trazido para a sua vida. Mas eu queria que você pudesse ser igual a Paulo. Não seja desobediente à visão celestial. Se você permanecer em obediência, as promessas de Deus se cumprirão. Pode demorar mais um pouco? Pode. Deus não tem obrigação de fazer nada rápido. Deus não tem obrigação de atender os nossos anseios. Mas quando no tempo dele ele opera e realiza, o que ele faz dura para sempre. Às vezes nós iniciamos, quantos de nós iniciamos projetos e não terminamos? Quantos de nós começamos algumas coisas e não concluímos? Quantas vezes mudamos de rumo, de direção, de objetivo no meio do caminho? Quantos, amados, dissemos uma vez, este é o projeto da minha vida, eu vou mergulhar nele. E dali a pouco eu tinha abandonado o projeto. Quantas vezes nós tivemos e criamos expectativas de que algo fosse realizado e por falta de vontade, por falta de esforço, por falta de direção, abandonamos o barco. Quando Deus nos chama é diferente. Se obedecermos ao chamado, se obedecermos à visão, Ele não apenas transforma, mas faz com que passemos a ser conhecidos do reino espiritual. Amados, mais importante do que dizermos que conhecemos a Deus, é sabermos que somos conhecidos de Deus. E esse sinal do conhecimento no reino espiritual, ele vem antes a nós, através dos próprios espíritos das trevas, os demônios, que foram os primeiros a reconhecer o poderio de Jesus. Os discípulos não sabiam quem Jesus era. Depois de 2 ou 3 anos caminhando com Jesus, eles ainda não entendiam esse processo. Quando os demônios ouviam, diziam assim para ele, o que vieste fazer antes do tempo, ó Filho de Deus? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Quando a nossa vida passa a ser conhecida e reconhecida no reino espiritual, porque somos obedientes à visão celestial, eu quero com convicção dizer para a sua vida, ninguém poderá impedir a sua vitória. Não importa que você passe por provas e tribulações, não me importa, faz parte do processo. Faz parte do mover das mãos poderosas do Senhor. É evidente que nós gostaríamos de caminhar mais tranquilos, sem sobressaltos. Mas se o cristão tem uma vida muito tranquila, se ele não passa por lutas e provas, para que seja forjado, é porque ele não está causando dano algum no reino espiritual. A presença dele, a vida dele não representa nenhum perigo para o inferno. Evidentemente, quando somos alçados do tempo de tribulação até o patamar da esperança, as investidas do inimigo começam a mudar de endereço, porque o crente experiente não pode se deixar abater pelas perseguições, pelas contradições, pelas injúrias, pelas rebeliões. Amados, se nós formos ficar preocupados com aqueles que se rebelam, que se manifestam contrários às ordenanças, se nós ficarmos dando muita importância àqueles que tentam impedir a nossa caminhada, e ao invés de olharmos para Jesus, começarmos a olhar mais para os homens, nós seremos muito mais provados do que temos sido, porque Deus haverá de forjar em nós as marcas do caráter de Cristo. Paulo dizia assim, foi-me bom ter sido provado, ter sido humilhado, para que eu pudesse enxergar as coisas que eu não enxergava. Perante o rei, ele diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Quando Paulo
recebeu autorização para ir para Roma, ele foi preso. Ele não foi lá passear em Roma. Ele foi preso. Porque ele tinha dupla cidadania. Ele tinha a cidadania judaica e tinha a cidadania italiana. Então ele era um cidadão romano. E ele pediu, e tudo isso Deus já havia preparado na vida dele. Por que Deus deu a ele dupla cidadania? Porque um dia ele precisaria dessa segunda cidadania. Então ele tinha a cidadania italiana e tinha a cidadania hebraica, judia. Então quando ele diz assim, como cidadão romano, eu tenho direito de ir até César. E o rei Agripa e os outros reis não puderam fazer nada, tiveram que mandá-lo para lá. E ele foi de navio, que era o veículo da época. E eu queria que você pudesse lembrar, Jesus apareceu para ele e disse, importa que testemunhes de mim em Roma. Atos capítulo 27. Tem um subtítulo antes do capítulo 27, não sei se na sua Bíblia tem. Na minha diz assim, Paulo é mandado para a Itália. Leia comigo agora, o naufrágio do navio. Irmãos, Deus tem promessas na sua vida? Só os que têm promessa falam amém. Você crê que Deus é poderoso para cumprir a promessa? Glória a Deus. Jesus disse para ele, você vai testemunhar de mim na Itália, lá em Roma. Ele vai para o navio com uma grande quantidade de presos. Quando eles estão navegando, Lucas, o seu companheiro de viagem, que é quem escreve Atos, ele começa a relatar o que aconteceu. Diz assim, versículo 9, 27 e 9. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum, já tinha passado o jejum do mar, Paulo os admoestava dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Olha agora, mas o centurião, o guarda, cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Já aconteceu de você dizer alguma coisa e ninguém acreditar em você? Você falar na sua família que você serve a um Deus vivo e poderoso e as pessoas não acreditarem em você? Você dizer assim, olha, eu tenho promessas de Deus na minha vida e as pessoas dão com desdém disso, falam assim, ficou maluco, ficou doido, enlouqueceu. Os reis diziam para Paulo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Se você serve a Deus, não se preocupe se as pessoas não estão lhe dando atenção. Se você está obedecendo e cumprindo aquilo que Deus tem determinado para você, a sua obediência, a sua fidelidade lhe honrará. E Deus completará a obra. E você prosperará. Creia nisso. Paulo estava dizendo, amados, como servo de Deus, olha, vai haver muito dano, é melhor não irmos agora. Mas o chefe da guarda, querendo cumprir o seu dever, falou, não, vamos todos lá. O capitão do navio, o mestre de navegação, falou, não vai acontecer nada, não, é um ventinho qualquer. Não vai acontecer nada. Acompanha comigo. Versículo 14. Mas não muito depois, deu nela, na embarcação, um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel, que é um pequeno barco. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta.
e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Você pode glorificar a Deus? Quantos aqui já tiveram situações em que perderam algo depois de conhecer o Senhor Jesus? Quantos aqui já perderam algo depois que vieram para a igreja? Só os que perderam algo. Só os que perderam. Mantenha a sua mão erguida, você que já perdeu algo. Você está aqui, continua aqui, não importa o que tenha perdido, sabe por quê? Porque a obra que Deus tem na tua vida é muito maior. É muito maior. Não fique olhando para aquilo que você perdeu. Não importa o que tenha sido. A sua vida é mais preciosa que tudo que possa existir na face da terra. O Senhor Jesus traz esse ensinamento que uma vida é mais preciosa que todo mundo. A preocupação de Deus é preservar-nos, a mim e a você. Ele não está preocupado, já disse, quero repetir, com aquilo que temos nos preocupado, com as nossas ansiedades, com as nossas aflições. O que Ele está preocupado é saber se nós permaneceremos fiéis à visão celestial, se permaneceremos fiéis à palavra. Ainda que possamos perder algo, Deus diz para mim e para você, o navio pode se perder, mas você será mais do que vencedor. Deus vai capacitar, Deus vai abençoar. E o nosso Deus, o Deus ao qual servimos, é um Deus de restituição. Não se preocupe, não fique a lamentar o leite derramado, não fique a chorar pelas coisas que se perderam nessa caminhada. Faça como o próprio apóstolo Paulo, que dizia: uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Há um prêmio para a vocação para a qual você foi chamado. Há uma recompensa de Deus para a sua vida. Não que Ele precisasse, mas como foi lido hoje, em Romanos 8, do 31 em diante, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará com Ele, com Jesus, todas as coisas? Não se preocupe. Se você está passando por um processo em que você tem sentido que algumas coisas podem se perder, descanse o coração. As coisas podem se perder, mas você permanecerá inabalável. E as coisas, Deus restitui. Quantos creem essa porção? Fala glória a Deus. Quantos aqui estão esperando o tempo da restituição? Levante a mão e fala: Senhor, eu creio e permaneço perseverante, sabendo que o Senhor é maior e a sua palavra não volta atrás, mas prospera para aquilo que foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha agora, amados, o que é servir a Deus. Diz assim a palavra. Vou repetir o versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, leia comigo, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Quantos podem declarar isso? O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Quantos podem declarar? Declara isso em nome de Jesus. E a quem eu sirvo. Amados, esse é o segredo da sua vitória. Ele está olhando hoje para a sua vida com os olhos de amor, sabendo o que você vai passar nessa semana, no próximo mês, nos próximos anos. Ele já vê a sua vida plena de bênçãos, de vitória, de realizações, de prosperidade. Talvez você não consiga enxergar além da curva, mas Ele sabe qual é a sua vitória já estabelecida. Amados, quando se serve a Deus, se descansa nessa certeza. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quem que tinha dado a promessa para ele? Senhor Jesus. Assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que seja a minha testemunha em Roma. Amados, o navio naufragou, perderam o navio. Paulo foi para uma ilha. Nessa ilha, ele e os demais, nenhum dos náufragos morreram. Nenhum deles morreu, nenhum. Paulo foi para essa ilha, nessa ilha, estavam perto de uma fogueira, uma cobra mordeu a mão de Paulo.
Os nativos da ilha disseram assim: é pecador, porque a cobra picou, vai morrer. Diz a palavra que ele sacudiu a bicha, a serpente, sacudiu ali, jogou no fogo, e disse assim: em nome de Jesus eu repreendo todo o veneno, em nome de Jesus. E ficou são e vivo. Sabe o que aconteceu? Todos queriam saber que poder era aquele que estava na vida dele, e ele alcançou, diz a palavra, todos daquela ilha se salvaram. Porque quando Deus opera, quando Deus tem uma obra, não importa onde você seja levado, Deus vai usar a sua vida para que vidas sejam alcançadas, para a glória do Deus Altíssimo. Não se preocupe, às vezes você vai para um lugar que você não entende o que você está fazendo nesse lugar, você não compreende o que Deus está fazendo. Deus coloca você, não importa, amado, se seja isolado no deserto, ou se coloque você junto aos príncipes, onde Ele colocar, Ele vai usar a sua vida, e você vai transformar o lugar, vai transformar as pessoas, porque não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que transforma o lugar. Essa é a porção de Deus para as nossas vidas. Continuando, versículo 25: portanto, ó varões, tende bom ânimo, leia comigo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Deus tem falado com você, Deus tem promessa para a sua vida. Você crê que há de acontecer assim como Deus lhe disse? Então coloque-se em pé na presença do Senhor, que grande é a sua vitória. Amados, importa, disse o anjo, que sejas apresentado a César. As promessas de Deus não caem por terra. Não tenha pressa, não te apresses, apenas permaneça. Andar devagar com Deus é correr. Andar correndo sem Deus vai tropeçar, vai cair, não vai alcançar a vitória. As palavras, as promessas, as revelações, os sonhos, as visões serão cumpridas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você crê nisso? Haverá de acontecer na sua vida, assim como por Deus lhe foi dito. Amém, amados?